dia a todos. Eu gostava de vos transmitir algo hoje. E o tema da mensagem esta manhã é Deus na vida cotidiana. Alguns de vocês poderão perguntar o que é que isso significa. Espero que no final desta manhã todos possamos perceber melhor o que isso significa, mas é muito básico. Nós muitas vezes focamos muito, ou melhor, existe muito aquela ideia de que nós aprendemos de Deus enquanto estamos aqui dentro destas paredes e dentro do espaço e nos reunimos como igreja. Totalmente verdade. Nós aprendemos muito aqui e Deus revela-se aqui no estudo da sua palavra, no meio do seu povo. Mas eu quero-vos dar uma notícia. Deus às vezes revela-se mais fora destas paredes. E muitas vezes desconsideramos o tempo que nós passamos fora das paredes como um tempo menos santo, menos importante, menos útil, menos sagrado até. Nada mais errado. Acham que Deus, que nos dá para trabalhar 1/3 do nosso tempo, sem contar com o tempo extra em que estamos em casa com os filhos, e tudo isso chama-se cotidiano, iria deixar de se revelar, de nos ensinar, de nos ajudar e de se mostrar nesse mesmo tempo? Será que a Bíblia nos fala de como é que podemos ver Deus nesse tempo, fora das 4 paredes deste salão? O que é que isso transporta para nós hoje e a nossa responsabilidade? Como é que nós devemos lidar com o tempo que passamos cá fora? É porque muitas vezes nós nos preocupamos em estar aqui bem, mas preocupamos menos em estar bem lá fora. Preocupamos mais em ser cristãos aqui e preocupamos menos em ser cristãos lá fora. E o que vamos ver é que Deus, o Deus daqui dentro, é o mesmo Deus de lá fora. E o Deus que nos tem a ensinar aqui, tem para nos ensinar muito lá fora. E vamos ver a importância do cotidiano na nossa vida, da rotina de trabalho na nossa vida e como é que nós podemos descobrir Deus na nossa própria rotina de trabalho, dando como exemplo alguns versículos da Bíblia e de exemplos bíblicos, ok? Eu vou começar por ler um texto que eu descobri, escrito por um crente chamado Michael Horton. Não temos que começar sempre da mesma forma. Eu vou-vos ler um pequeno texto. E muitas vezes, quando nós lemos de uma forma pausada, vocês aprendem muito mais do que se eu estivesse aqui a falar em modo liberto. Muitos cristãos estão cansados. O fardo implacável da necessidade de causar impacto, aliado ao vício do trabalho, ao consumismo e ao tédio geral da vida, pode desgastar qualquer um. Estamos cansados de sentir que não somos bons o suficiente. E cansados de construir nossas vidas em torno da necessidade de sermos melhores. A Igreja do primeiro século não causou impacto em Roma por ter vivido vidas extraordinárias e impressionantes. Antes, pelo contrário, impactou outros ao oferecer uma visão de fé que via toda a vida como uma oportunidade de comunhão com Deus. No mundo que está cansado de tentar ser extraordinário e dominado pelo desejo constante de algo novo, a oportunidade de glorificar a Deus com as nossas vidas cotidianas é uma boa notícia. É a esperança para um mundo cansado. Jesus nos encontra nas partes comuns da vida, quando estamos cansados e sobrecarregados. Ele não nos repara dando-nos novas revelações ou visões radicais do que a nossa vida poderia ser, mas ensinando-nos a ver o cotidiano como um terreno sagrado, com uma mesa, ou uma ceia, onde Ele se contenta em jantar connosco. Ele nos convida a ver os nossos horários, nossas roupas por lavar, casas por arrumar, nossos pratos sujos, nossos filhos agitados, com uma oportunidade de realmente experimentá-lo. Isto é o que significa ser cristão. Oferecer a nossa vida cotidiana como uma oferta agradável a Deus. Se isto não é atual, eu não sei o que é atual. Eu acho que todos nós precisamos de ouvir falar sobre isto. Eu, por acaso, nunca cito versículos fora da João Ferreira de Almeida, a revista e corrigida, mas hoje vou abrir uma exceção. Porque há versões que, em certos casos, nos mostram melhor o sentido dos versículos. Há uma passagem que é a passagem Romanos 12:1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok? A mesma passagem na versão mensagem, que é uma versão muito light, eu não gosto, mas aqui explica muito bem para o tema de hoje, acho que se encaixa que nem uma luva, que diz assim: Portanto, em vez do rogo-vos, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte:
Entreguem a vossa vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Isto é fantástico, porque ele pega naquela passagem de Romanos 12:1, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como se fosse o culto racional, e diz assim: com a ajuda de Deus, portanto, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vossa vida cotidiana, o vosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é isto, entregar a nossa vida cotidiana, como dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como um sacrifício vivo, como uma oferta. Entende o que eu estou a dizer? Nas igrejas de hoje, eu estou a fazer uma introdução, hein? Eu já vou dar 2 exemplos bíblicos. Existe muito em abundância algumas ideias curiosas, que é, temos todos de ter uma festa extraordinária. E se cresceram na igreja, e eu cresci na igreja, ainda há bocadinho falámos sobre isso, eu nasci, e ainda parecia o Marco Paulo cheio de caracóis com 5 anos, eu vi fotografias minhas e assustei-me. Antigamente as pessoas penteavam os filhos de uma forma, mas enfim, não vou falar isso que a minha mãe não está cá hoje. Eu tenho um cabelo, mas enfim... Mas temos de estar contentes com o que temos, não é? Sempre agradecidos. A fé cristã é dominada pelo aquela que temos que ser crentes radicais, temos que ser crentes extraordinários, temos que ser crentes visionários, temos que ser implacáveis como o pecado, como se fôssemos todos super-heróis da Marvel. Nas conferências, ainda tivemos uma há pouco tempo, e literatura cristã, somos bombardeados com a ideia de ser cristão é de deixar um legado, sermos todos grandes para Deus. E nós aos poucos vamos interiorizando isso. Temos todos de deixar um legado, temos todos de ser grandes, temos de ser fantásticos, temos de ser todos muito bons. Eu não estou a desvalorizar o facto de temos que procurar sê-lo. Eu estou a falar outra coisa. Nos elevamos tantas vezes com aqueles testemunhos impressionantes. Vocês veem aqueles testemunhos, e eu fiz isto, aconteceu-me aquilo, e Deus usou-me, e vi aquilo, e fiz aquilo, e pá, eu gostava de ser igual. Eu gostava de ver isso, eu gostava de sentir isso, eu gostava de experimentar isso, eu gostava de também fazer como este, não é? Mas se formos honestos connosco próprios, até atingirmos esse nível, achamos que somos cristãos da equipa B. Não é? Achamos que não estamos ao mesmo nível. Somos cristãos, mas jogamos na equipa B. Ansiamos todos por mais de Deus, por experiências marcantes. Procuramos viver de experiências em experiências, de momentos épicos em momentos épicos, para alimentar o cotidiano, como se o cotidiano fosse um vazio no qual Deus não aparece. E procuramos marcar o próximo acampamento, o próximo retiro, a próxima conferência, achando que é nesses momentos épicos que nós vemos Deus. E parece que tudo o resto não conta. Tudo o resto é o tempo que nos permite aguentar até chegar ao próximo momento épico. E por isso, Julie Canlis, no livro Teologia do Comum, diz isto. A verdadeira religião, hoje em dia, é frequentemente associada ao extremo, ao momento emocional, à escolha apaixonada, à experiência do topo de montanha. Quando, na maior parte dos tempos, nós vivemos nos vales. E muitas vezes não falamos nisso. A vida cristã é mais vales do que topos de montanha. Muito mais. Mas Jesus oferece-nos, na sua palavra, uma compreensão diferente do que significa ser cristão. E ainda bem. O que a igreja precisa, irmãos, é de permissão para ser comum. Nós precisamos, não de permissão para ser extraordinários, porque nem todos o seremos, mas precisamos de permissão para ser comuns. Não no sentido banal do termo de crentes imaturos que não crescem, não, mas de crentes que aceitam a simplicidade da sua vida como meio necessário e suficiente para ver Deus. Entendem o que eu estou a dizer? E precisamos de aprender a ver Deus na nossa vida cotidiana. Eu, olhando para Jesus, aprendo que temos permissão para viver vidas sem a pressão de serem grandiosas. E que uma vida poderosa depende mais do cotidiano simples do que eletrizante. Querem que eu vos prove? A encarnação de Jesus Cristo. Como é que foi? Foi algo eletrizante? Foi algo fantástico? Não. Ele nasceu como? Num celeiro ou numa gruta? Há quem diga que é uma gruta, não interessa. Nasceu num espaço. Foi um espaço grandioso? Foi um espaço fantástico? Foi comum? Foi banal? Mais. Ele nasceu aonde? Na Nova Iorque, lá da altura? Não, numa cidade de má reputação. Há algo mais comum do que isto? Não encontro. Depois, ele começou logo com 12 anos a pregar o Evangelho, a ser um crente daqueles fantásticos. Foi tirar um curso de Teologia e depois do curso de Teologia destacou-se toda a gente com notas de 20 a tudo. Não, ele começou o ministério com 30 anos. Muito mais tarde do que nós poderíamos imaginar se fôssemos nós a escrever a sua história. Querem algo mais comum ou fora do baralho do que isto?
Até aos 30 anos, sabe como é que ele era conhecido? A Bíblia fala como é que ele era conhecido. Eu vou ler uma passagem. Poucos, se calhar, notam isto. Em Marcos 6, 2 e 3. Vocês já vão ler passagens. 3, pelo menos. Ouçam agora. Quando ele estava na sinagoga a ensinar, de uma forma espetacular, porque ele, nos últimos 10% da vida, destacou-se de forma grande. Atenção. Até lá, não. Os outros ficaram impressionados. Porque o que eles conheciam de Jesus não era esse... Era um homem simples. Então vejam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? As pessoas não estavam a entender quem era aquele homem. Como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Não é este o carpinteiro? Não é este? Por vezes vocês não acham que são carpinteiros só? Epá, eu sou um desgraçado. Olha, Jesus também durante 30 anos era chamado de carpinteiro. As pessoas diziam, não é este o carpinteiro? Se calhar o cognome dele era o carpinteiro. Ó carpinteiro, vem cá. Carpinteiro, vem cá. E ele era o Salvador. Mas não se tinha revelado. Mas era um comum carpinteiro que nasceu numa cidade mal afamada, numa gruta ou numa caverna ou num celeiro ou num que fosse. Querem coisa mais comum, banal do que esta? Ele viu uma vida cotidiana simples, deixou uma impressão digital do Pai em tudo o que fez. E ainda bem, a normalidade da vida cotidiana de Cristo dá sentido à nossa. Para que ninguém sinta que está fora do baralho das hipóteses de Deus de ser uma bênção. Porque Ele deu o exemplo da simplicidade ao extremo. Não há situação mais difícil da nossa vida que possa ser considerada como desculpa para não ser abençoado por Deus. Ou não ser uma bênção, porque o Senhor foi simples até ao fim. Cristo não vivia na necessidade de impressionar. Não procuremos, irmãos, viver para agradar os outros. Vou fazer aquilo para a igreja para que olhem para mim, para que vejam que eu sou um super crente. Esqueçam isso. Nós somos todos fracassados e pecadores. Vivemos dando o nosso melhor sabendo que somos fracos. E nisso encontramos a simplicidade de Jesus. Porque Ele deu o exemplo fazendo assim. Não vivem em função da próxima experiência marcante. Não vivemos a nossa vida em função da próxima conferência, do próximo retiro, da próxima coisa, no que vamos fazer, no que vamos não fazer. Esqueçam. Jesus Cristo nos apresentou o lugar comum, como um lugar onde o podemos encontrar. Agora, antes de abordar as experiências, apenas alguns detalhes. Deus usa coisas simples para revelar o seu poder na Bíblia. Alguns exemplos. Ele usou um cajado de pastor para fazer milagres extraordinários na maior potência do mundo, Egito. Um cajado de madeira de um pastor. Mas Deus usou chifres de carneiro, já explico, para derrubar a cidade talvez mais fortificada da Idade do Bronze, que chamava-se Jericó. Eram chifres de carneiro. E com aquele uso daqueles chifres de carneiro, muros foram derrubados. Eu não estou a dizer que os chifres de carneiro derrubaram. Ele usou os chifres de carneiro. Coisas simples. Ele usou um novelo de lã, essa se calhar alguns não sabem, um novelo de lã para manifestar a sua vontade para uma nação, no tempo de Gideão. Um novelo de lã. Ele usou chifres, jarros de barro e tochas para enfrentar um exército de 200 mil homens, os midianitas. Chifres, vasos de barro e tochas. Ele usou, atenção, para tudo, o maxilar de um burro para matar 1000 filisteus. Sansão, maxilar de um burro ou de um jumento. Maxilar. Querem coisa mais banal do que esta? Ele usou uma pedra para matar um gigante e aterrorizar um exército. Uma pedra. Uma pedra do rio matou um gigante e aterrorizou um exército. E vocês vão me dizer que não têm nada para Deus? Deus usou azeite para mostrar que Deus pode cuidar das nossas necessidades, cuidando das necessidades daquela viúva. Deus usou a água de um rio para curar a lepra de um homem. Tempo de Naamã. E Deus usou 5 pães e 2 peixes para tirar a fome a 5.000 homens. Deus não usa coisas simples? Deus é um Deus... O Senhor Jesus foi simples, viveu uma vida simples e usou coisas simples para que nós hoje pudéssemos viver vidas grandiosas? Não. Para que pudéssemos encarar as nossas vidas simples para glorificá-lo. Não vivemos com a ideia de impressionar ninguém, porque isso é a antítese do próprio cristianismo. O que é que eu tenho para que Deus pode usar? Ok? Qualquer coisa e atividade cotidiana podem ser exemplos e instrumentos para Deus poder usar. Por que razão nós excluímos as nossas atividades cotidianas, o que fazemos, o que temos, para servir e honrar a Deus? Quando na Bíblia inteira, como vamos ver, Deus pega em tudo o que a gente tem e faz, simples ou não, para o servir. Porque o segredo não está no chifre, não está no barro, não está na água, não está no azeite, não está no pão, não está no peixe, está em Deus. E o problema é que nós às vezes achamos que o segredo está naquilo que a gente tem ou aquilo que a gente é.
O segredo está em Deus. Se está em Deus, Deus pode usar o azeite, Deus pode usar o barro, Deus pode usar a pedra, Deus pode usar o que Ele quiser. Entendem? Vamos ver 2 exemplos de 2 homens. Eu tinha 3, mas vou falar de 2, mas depois vou-vos dar o toque do terceiro. Vocês querem saber. Em que Deus pega na vida cotidiana deles e revela-se. Enquanto eles estão a trabalhar. E vocês vão perceber, muitas vezes, o que a gente perde por ignorar Deus enquanto trabalhamos. Isto é Deus na vida cotidiana. Leiam comigo Êxodo, capítulo 3, 1 a 6. Êxodo 3, 1 a 6. Êxodo 3, 1 a 6. Vemos aqui Moisés, no meio da sua vida cotidiana, apacentando ovelhas. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Nem por cima nem eram as ovelhas dele, era do sogro. De sacerdote Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Estou no final do 3. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. 5. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Enquanto Moisés estava no seu cotidiano, na sua vida, a apacentar o rebanho do seu sogro, a trabalhar, ele viu uma sarça que não se queimava, que queimava-se, mas não se extinguia. Certo? E foi neste momento de cotidiano, de trabalho, que Deus revela a Moisés 2 coisas. Quem Deus era, Ele revelou o Deus eu sou, enquanto Moisés estava a trabalhar. Não foi quando Moisés estava no palácio. Ele revelou o Deus eu sou quando Moisés estava no deserto a apacentar, na sua hora de trabalho. E Deus revela não só isso, enquanto Moisés está a trabalhar, Deus revela uma missão que faria de Moisés. A missão da vida de Moisés. A missão da vida de Moisés não foi dada num culto doméstico, não foi dada num altar, não foi dada na reunião familiar em que abriam as Escrituras, foi dada enquanto estava a cuidar das ovelhas. No seu cotidiano, ele recebeu a missão da sua vida. Agora digam, o nosso cotidiano é de deitar para o lixo? Será que nós conseguimos ou não conseguimos ver Deus agir no nosso cotidiano? Quantas vezes? Mas sabem qual foi a diferença de Moisés? E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés fez uma coisa. Se não fizesse isto, ele não tinha recebido revelação nenhuma. E Moisés disse agora, vejam agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou. Se Moisés viu a sarça arder, mas Moisés continuasse, pai, estou focado nas minhas ovelhas, está a arder, deixa arder, não quero saber, vou cuidar das minhas ovelhinhas, vamos cuidar do nosso trabalho, eu não quero saber de Deus, não quero, olha, Deus está-me a dizer para ir ler a Bíblia, para orar, eu não quero saber, vou cuidar do meu trabalho. Não, as ovelhas estão bem, elas não fogem, vou ver que sarça é aquela. Então Deus falou-lhe. Se Moisés não se tivesse desvirado para ver, Deus nunca teria falado, nem quem ele era, nem tinha recebido a missão da vida dele. Quantas coisas nos passam ao lado no período do nosso trabalho, porque Deus nos diz, vai ler a Bíblia, vai orar, olha para isto, faz aquilo, e nós ignoramos, não nos viramos para ver, não recebemos. E depois dizemos, Deus não me fala no cotidiano, só me fala na igreja. Pudera, nós fechamos os nossos ouvidos e fechamos os nossos olhos e quando estamos a trabalhar, como se Deus não pudesse falar aí. O quanto perdemos. Imagina que Moisés teria perdido se não tivesse se virado enquanto estava a cuidar das ovelhas. Porque ele se virou, a sua vida foi transformada. E muitas vezes a nossa vida não melhora porque nós encaramos o que se passa lá fora como um assunto que não pertence a Deus. E deixamos Deus para a meditação da manhã ou da noite. E durante o período de tempo é trabalho. Estão a ver? Quem perde somos nós. Porque Deus continua a falar. Nós é que podemos ou não ouvir. Por vezes Deus está a gritar-nos ao ouvido e nós não escutamos. Não nos viramos para Ele. E perdemos oportunidades enormes. Segunda exemplo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ver a história de Davi. Primeiro livro de Samuel. Eu vou demorar mais 10 minutos, está bem? Vou terminar a horas, se Deus quiser. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 15 a 20.
Só vocês perceberem o contexto. David estava a apacentar. E no capítulo anterior nós percebemos que Saul tinha um espírito mau que o perturbava. E alguém falou-lhe, olha, há um pastor que até toca muito bem e canta muito bem. Epá, e se tu o chamares, ele vai-te ajudar a melhorar. E então ele tinha como função, o do seu cotidiano de David, era composto por 2 missões. Possivelmente de manhã cuidar das ovelhas do pai e à tarde ir para o palácio e entreter o rei. Era esse o cotidiano de David. Okay? Era o trabalho de David. Versículos 15. E David, porém, ia e voltava de Saul, estão a ver, para apacentar as ovelhas de seu pai. Ou seja, ele tinha as ovelhas, mas depois ia e vinha para Saul e fazia a gestão da sua vida entre estarem com Saul e tocar um bocadinho de harpa e cantar para ele, para o acalmar, que é para ele para manter-se contentinho, e depois ia ter com as ovelhas do pai e cuidava das ovelhas. A vida dele era esta, o trabalho dele era este, ok? Coisa mais simples, não é? A parte do palácio era mais interessante, dirão vocês. Mas Deus não se revelou no palácio. Chegava-se, depois, o filisteu pela manhã à tarde e apresentou-se por 40 dias. Ok, enquanto ele estava a fazer isso, Golias estava-se a aproximar. E disse-se a David, seu filho, toma, peço para os teus irmãos um efa deste grão tostado e estes pães e corre e levá-los ao arraial aos teus irmãos. O pai de David disse assim, David, esquece agora os teus afazeres, o teu cotidiano. Rei, tocar, agora vai-me levar este lanche para os teus irmãos. Ele pede, vai levar um lanche para os teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás os teus irmãos e vê se vai bem, tomarás o seu penhor. E estavam Saul... Bom, até aqui, não precisamos de ler mais. O que é que o pai de Davi pede a Davi? Interrompe, possivelmente, o período das ovelhas, porque o de Saul não convém mexer, mas muda o teu cotidiano, muda a tua vida e vai-me levar um lanche para os teus irmãos. O que Davi não sabia é que, levando o lanche para os irmãos, a sua vida seria transformada. Foi no processo de levar um lanche para os irmãos que ele ganhou notoriedade nacional para poder mais tarde vir a ser aceito como rei. Porque levou um lanche para os irmãos. Deus pega em coisas muitas vezes banais do nosso cotidiano e dá-lhes um significado que não imaginamos. David jamais imaginou que por ter levado aquele lanche, a vida dele ia mudar a partir daí. Quantas coisas acontecem no nosso cotidiano que nós achamos que não têm importância nenhuma e que são os triggers, são aquelas coisas que fazem despertar outras maiores. São pequenas fechaduras que permitem abrir portas maiores, pequenas chaves que permitem abrir portas maiores. Estão a ver? Então eu queria destacar aqui algumas coisas. David obedeceu ao pai, mesmo quando não lhe apetecia. Se calhar. Se David dissesse, pai, eu tenho os meus compromissos, tu sabes perfeitamente que eu tenho que estar com o rei e tenho que cuidar das ovelhas. Não me peças agora nada, e volta e meia Deus pede-nos coisas que até mudam a nossa vida. Eu tinha isto planeado, Deus, porque agora tenho que reorganizar a minha vida toda? Eu tinha isto para fazer esta manhã, agora não posso. Deus, por favor. E muitas vezes aquela alteração vem de Deus para nos ajudar, para nos dar outra coisa melhor. Lá está, a forma como vamos gerindo o nosso cotidiano. Temos que dar espaço para Deus poder se revelar. Se nós encararmos os setbacks, aquelas coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso trabalho, como muitas vezes, que não são aparentemente boas, como coisas que Deus permite, nós disponibilizamos-nos a ser abençoados por Deus. Se nós nos revoltarmos com cada contratempo que Deus permite na nossa vida, nós fechamos a porta também a sermos abençoados por Deus. Isto é gerir o nosso cotidiano com inteligência. David ficou impressionado. E fica impressionado por Deus usar um simples recado cotidiano para dar honra a David, a uma escala nacional. E, portanto, eu vou avançar, que eu não tenho tempo para isto. Exatamente. O terceiro exemplo que eu não vou falar tem a ver com Saul. O pai de Saul perdeu uns burros. Eu não vou falar sobre isto. Perdeu uns burros. Saul, vai buscar os burros. E o Saul, se calhar, estava aqui tão bem, eu vou ter que andar à procura de uns burros que se perderam. Ele lá foi à procura dos burros de trabalho, cotidiano. E foi uma coisa que ele não estava à espera, uma chatice do cotidiano. Muitas vezes Deus utilizasse chatices. Às vezes lembram-se daquela história que aconteceu do pneu do carro do Nuno e da Sara, em que aquela coisa que poderia... Ainda bem que eles viram que tiveram ali um problema no pneu, porque os pneus estavam em risco de poder explodir eventualmente num acidente. Há coisas que acontecem na nossa vida que nos fazem bem. São pequenos recuos para podermos andar mais para a frente. Entendem? Então, o Saul lá foi à procura dos burros, mas enquanto está à procura dos burros, Deus fala com Samuel. Olha, Samuel, o futuro rei de Israel vem a caminho. É Saul, quando o apanhares, honra-o, unge-o, porque ele vai ser o próximo rei. O Saul não sabia. O Saul estava nervoso.
O pai do sul estava nervoso, nunca mais via nem o filho nem os burros, porque eles demoraram imenso tempo. E no meio daquela volta toda, o sul chega ao pé de alguém. Onde é que está o... Eu vou perguntar, mas é o Samuel, pode ser que ele me ajude e não sei o quê. Foi ter com o Samuel. Ora, ainda bem, vem cá, Deus falou-me, tu vinhas ter comigo. Vais ser ungido como rei. Imagina o outro desgraçado. Eu vinha à procura de burros. Eu vinha buscar uns burros que se perderam e recebo uma coroa. Ele vinha buscar uns burros que se perderam e recebeu uma coroa. Querem uma coisa mais espetacular de como Deus usa o nosso cotidiano e fala o nosso cotidiano? Ele perdeu burros. E depois encontrou-os 3 dias depois. Só por curiosidade. Mas ele perdeu os burros e recebeu uma coroa. Leiam comigo Salmo 104. É a última passagem que vamos ler. Salmos 104. Salmos 104. Já não falo em 20 minutos, sabem? Acho que é da idade. Salmo 104, 19 a 20. Até ao 23, 19 a 23. Vejam o que Deus faz. Designou a lua para as estações. Vemos aqui as estações, a lua em cada estação. O sol conhece o seu ocaso. O movimento do sol, neste caso a terra em função do sol. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Cuidado de Deus em providenciar que haja escuridão para que os animais possam sair para caçar. Eu já vou explicar que eu estou a dizer isto. Nasce o sol e logo se recolhe e se deita nos seus covis. Vemos aqui a ordem da natureza no seu esplendor. E agora veja o versículo 23. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até tarde. Deus coloca a nossa rotina de trabalho no mesmo contexto do que a obra-prima da sua criação. E esta, hein? O meu trabalho, Deus não se importa com o meu trabalho. Como é que é? Deus coloca a nossa rotina de trabalho como uma obra-prima da sua criação, comparável ao movimento de rotação da Terra que dá à noite, que dá ao dia, comparada à necessidade e ao movimento e ao cuidado que ele tem com os animais para sair, para caçar e para soltar e para os seus covis. Porquê é que nós diminuímos a nossa rotina de trabalho como um espaço ou um palco onde Deus não pode atuar? Mas o que é que nos passou pela cabeça? E para terminar, antes disso, cada ser humano, seja ele trabalho de colorinho branco, operário, remunerado ou não, estudante, funcionário, gerente, mãe que fica em casa, o que for, é uma tela viva da sabedoria e da criatividade de Deus. Não diminuemos o que façamos. Tudo é importante. Quer os próprios acreditem ou não, quer vejam isso ou não, são isso mesmo. E, portanto, façamos o que fizermos, o melhor que podemos, porque o que estamos a fazer glorifica a Deus. Porque nós somos uma obra-prima de Deus e a rotina de trabalho em si mesma é uma obra-prima também de Deus. Entendem? Mas ainda não vimos tudo sobre este salmo. Leia o último versículo. Depois de falar, de viajar pelas montanhas com as cabras selvagens, pelas cavernas com os texugos nas rochas, pelos mares com os monstros marinhos, Deus diz isto. E no contexto do trabalho, da rotina de trabalho, versículo 31. Versículo 31. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Deus se alegra nas suas obras. Mas a rotina de trabalho está ali também. Ou seja, Deus também se alegra quando nós estamos a trabalhar. O nosso trabalho é por duas coisas. É em si mesmo uma obra-prima da criação de Deus comparada a outras, mas é algo que pode dar alegria a Deus. Deus alegra-se na nossa rotina de trabalho. Conclusão. Não meçamos o nosso valor pelo que fazemos, mas pelo que somos. Pedro era pescador. E quando o Senhor Jesus o foi buscar, ele se calhar foi feito pescador de homens e ainda a cheirar a peixe. Ele era pescador. As suas roupas transandavam a peixe. Paulo, para se sustentar, apesar de ter aprendido aos pés de Gamaliel, ele fazia tendas. E lidava com peles de animais. Qualquer coisa mais simples, comum. Estes homens, com um cotidiano duro, alteraram a história pelo seu ministério. Porque Deus entrou no seu cotidiano. E a diferença é esta. A diferença não é o que fazemos, é se deixamos Deus entrar. É se nos viramos quando vemos Deus a falar. Ou se ficamos atentos só com as ovelhas. Porque se ficarmos só com as ovelhas, nós perdemos a parte melhor das nossas vidas. Mas se nos virarmos enquanto estamos com as nossas ovelhas, nós recebemos coisas fantásticas como Moisés recebeu. Estão a ver a diferença? Tito 3,14, eu leio. Os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Façamos as coisas o melhor que podemos. E sobre isto,
Vernon Grounds, no Alimento Diário, diz isto. Isto me lembra a resposta do astuto estadista americano Bernard Baruch, quando questionado sobre quem ele considerava a maior personalidade da nossa época. Com muita sabedoria, aos 94 anos, o Bernard Baruch disse isto. Quem era a maior personalidade da época? Aquele que faz o seu trabalho todos os dias. Os que mantêm as suas casas limpas. Aquele que tem filhos e se levanta para preparar o pequeno almoço. Mantê-los limpos e mandá-los para a escola. Aquele que mantém as ruas seguras. Os soldados desconhecidos, milhões deles. Esses são a personalidade da nossa época. Muitos de nós, na procura louca de atingir aquilo que nos destaca dos outros, estamos a perder a oportunidade de receber o nosso cotidiano e na nossa vida simples muito de quem Deus é. Às vezes, e termino lendo isto, porque eu não me quero esquecer de nenhuma palavra, viver a vida cristã é simplesmente viver uma vida tranquila de obediência. Abraçar as nossas rotinas e glorificar a Deus diariamente nos nossos empregos, relacionamentos e nas tarefas domésticas do dia-a-dia. E, simultaneamente, não deixar a rotina diária abafar a voz de Deus, de modo a não perdermos bênçãos especiais. Fazendo isso, tiramos o máximo partido de Deus no nosso cotidiano. Que o Senhor nos abençoe.